Eu peço que os irmãos, por gentileza, abra comigo lá na primeira epístola de João. A hora que o pastor abriu, eu gelei, achei que ele ia ler o texto que eu tinha preparado, mas para honra e glória do Senhor, Deus usou ele de outra maneira. Glórias a Deus. 1 João, capítulo de número 2, eu queria ler aqui com os irmãos um texto logo em seguida. Eu peço que os irmãos podem se assentar, em seguida a leitura. Amém? Glórias a Deus. Nós vamos fazer a leitura do texto, em seguida os irmãos podem se assentar. 1 de João, capítulo 2, versículo de número 12, a palavra do Senhor diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Mais uma vez, jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Verso 15: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, podem se assentar, glorificando o nome do Senhor. Eu queria aqui, logo de início, talvez os irmãos nem tenham tanto percebido, me atrasei 3 minutos, eu não tenho esse costume, fui vendido aí pelo GPS, amém, irmãos? Me jogou lá na estrada, mas os irmãos me perdoem pelo atraso, eu gosto de estar no mínimo 10 minutos antes, para poder cumprimentar os irmãos, amém? Também a minha esposa, ela queria muito vir aqui essa noite, ela sempre traz o seu testemunho, porém, hoje à tarde ela foi internada em São Paulo, ela teve um problema de intestino, deu um problema no intestino dela, precisou drenar, e o médico encaminhou ela para São Paulo, e por isso ela não pôde estar aqui, mas está fora de perigo, né? Creio que Deus está cuidando, em nome de Jesus, e eu queria compartilhar com os irmãos aqui o testemunho dela em rápidas palavras, não fugindo do texto, mas para que os irmãos possam entender que para servir ao Senhor, principalmente os irmãos que são jovens, já guarda isso no seu coração, vai ainda ter muita luta, vai ainda ter muita dificuldade, vai ainda ter muita tristeza, muita angústia, muitas coisas contrárias com aquilo que às vezes nós acreditamos que é servir ao Senhor. Não é aquele mar de rosa, não é sempre aquele tapinha nas costas, não é todo dia que tem notícia boa. Vai ter dia que o sol não vai nascer, vai ter dia que parece que você fala: meu Deus, aonde o Senhor está? Aonde o Senhor se esconde? Mas nesses dias, vocês verão a mão do Senhor. Nesses dias de trevas, vocês verão o Senhor regendo a vida de vocês, regendo o espírito de vocês. Vocês não vão ver o mar se abrir, por muitas vezes, mas dentro de vocês, o coração se abrirá, a mente se abrirá, o espírito se abrirá para o Senhor. É nos momentos de dificuldade. Amém, irmãos? A minha esposa, ela foi acometida de uma doença chamada Crohn, e é uma doença que o aparelho digestivo ele é autoimune, e para os médicos não tem cura. O próprio intestino, a parte de digestão, ele de maneira automática, ele infecciona. Ela já tirou 20 centímetros do intestino, mas isso eu creio que não veio para a morte para a vida dela, porque até que o Senhor tem sustentado. Ela fez cirurgia, passou a parte do tratamento, e para
para os médicos era incurável, eu tive que ouvir da boca de um médico: você não tem mais nada no intestino. O seu intestino é novo. O seu intestino hoje ele não tem nada que comprove o Crohn. Nós vamos ter que investigar isso aí melhor. Eu creio, como cristão, que o Senhor tem cuidado dela. Amém? Creio, como servo de Deus, que ainda que com muitas lutas, dores e aflições, o Senhor é fiel em nossas vidas. Amém, irmãos? Esse é o testemunho que ela sempre conta, e como ela não está aqui hoje, eu gostaria de deixar aqui para os irmãos, para edificar a fé dos irmãos. Amém? Irmãos, vamos para o texto que eu li aqui no princípio. Os irmãos que já me conhecem sabem que eu tenho essa maneira tranquila de pregar. Eu não sou aquele que fica exaltado, né? Eu sou mais tranquilo, mais centrado, e eu creio que também o Senhor me usa dessa forma. O apóstolo João, escritor dessa epístola, ele traz nesse verso, no capítulo 2, no verso 12, um jeito amoroso de tratar com a igreja. Ele é conhecido por muitos como o apóstolo do amor, e a maneira como ele se dirige à igreja é bonita, é linda de se ver. Primeira palavra no verso 12, ele diz: filhinhos, dando a ideia de João, mostrando aqui para a igreja e para nós nessa noite que o trato de João era um trato de amor, era um trato de carinho. Para tratar um assunto tão delicado, ao qual ele vai falar aqui no verso 12, ele chega tratando na intimidade com carinho. Filhinhos, dando a ideia de um pai falando com o filho: eu escrevo para vocês, porque o pecado de vocês são perdoados. Irmãos, entender que os nossos pecados são perdoados e que essa é a obra maior do Senhor nas nossas vidas, nos coloca num ambiente onde os outros problemas são secundários. Se você hoje entrou aqui e fala: irmão, eu estou com um problema financeiro, se Deus te abençoar hoje, há um problema financeiro de novo. Irmão, eu estou doente, se Deus te curar hoje, amanhã pode aparecer outro problema. Irmão, o meu casamento está problemático, se Deus resolver o problema hoje, amanhã pode surgir outro problema no casamento. Mas eu quero te falar uma coisa: quando a palavra diz, os seus pecados estão perdoados, eles estão perdoados. Amanhã ele continuará sendo perdoado. Não tem brecha no sangue de Jesus para falar: amanhã o meu pecado não está perdoado. Não, você vive no Senhor, os seus pecados estão perdoados. Você hoje vive uma nova vida com o Senhor, como um pai e um filho. Como um pai, João escreve: filhinhos, estão perdoados. O que era de maior causa de desespero, vocês não têm mais. Vocês são livres dessa culpa, livres dessa condenação. Aí ele se dirige aos pais: pais, eu vos escrevo, porque conheceis aqueles que existem desde o princípio. Mostrando aqui para nós, que dentro da igreja que João dirigia, não existia, irmãos, ele não escreveu essa palavra dirigindo assim: eu estou falando para filho agora, depois eu estou falando para pai, agora eu vou falar para um jovem. Não, ele abriu o leque, para que nós pudéssemos entender da maneira como essa palavra deve ser entendida. Filhos, o que dá a ideia de filho? Sensíveis, sinceros. Aqueles irmãos que são pai que vão entender. Você passa a mão no chinelo, pega o seu filho, sapeca ele quando ele faz alguma coisa, dá 2 minutos onde ele está? Atrás de você. Não é assim? Está lá: ô pai, ô mãe, eu fiz isso. Ele não guarda aquela mágoa. Ele entender algo que nós queremos passar é mais fácil. Aí ele vai aos pais mais maduros, mais vividos, mais cascudos, às vezes mais rancorosos. Aí ele se dirige aos pais dessa forma: eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. O que ele está querendo dizer com isso? Vocês conhecem aquele ao qual vocês devem ter relacionamento, ao qual vocês devem gastar a sua vida em conhecer. Para os filhos, ele fala o quê? Seus pecados são perdoados. Aos pais, mantenham um relacionamento com Deus. E agora, ele vai aos jovens. Qual a principal característica dos jovens? A força, o vigor,
o desprendimento. Mas quando eu falo jovens aqui, não é na idade, porque tem uns jovens de 200 anos que estão em pleno vigor, e jovens de 12, 13, 15, que é uma preguiça. Opa, ir para a igreja, né, pastor? Tá meio friozinho. Ah, não. Aí você vê o jovem de 203 anos, vão para a igreja, vai estar chovendo, ele vai. Ele é forte. Ele vence o maligno. Por onde? Pela força do nome do Senhor. Ele vence o poder do mundo. Ele vence as estratégias do maligno. Como o pastor estava dizendo mais cedo, as astutas ciladas, as facilidades. Como que é vencida? Pela força. Não espere que o Senhor tire da sua mão aquilo que você pega. Não espere que o Senhor tire diante dos seus olhos aquilo que você procura ver. Não espere que o Senhor tire da sua vida aquilo pelo qual você se desgasta para ter. Você vence pela força do Senhor. Você luta, o Senhor te dá graça. Você se posiciona e vence o maligno. Amém, irmãos? Filhinhos, verso 14: eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, mais uma vez, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. O jovem que vence o maligno, o homem que vence o maligno, a mulher que vence o maligno, quem são? Onde eles estão? Onde eles se alimentam da palavra? Aonde? Irmãos, nós temos que entender uma coisa: não existe uma palavra direcionada somente aos jovens. Não existe uma palavra direcionada somente às crianças. Não existe uma palavra direcionada aos mais idosos. Existe a palavra de Deus. E ela é que nos dá força para vencer o maligno. Se eu viesse aqui hoje e passasse a mão na cabeça dos irmãos e trouxesse uma palavra linda, mas que não tocasse o profundo do seu coração, em falar: eu preciso me posicionar, você não mudaria. E eu aposto com você, você já está cansado de mensagens assim, na internet, em muitos púlpitos, em muitos lugares. Ninguém mais quer exortar. Acredito que o pastor sangra nessa igreja para trazer uma palavra de arrependimento para os irmãos, uma palavra de mudança de vida, uma palavra que coloca a vida dos irmãos no centro da vontade de Deus. E ele luta dia após dia e traz a mensagem. Nós estamos cansados de tanto mel, de tanta performance nos púlpitos. Quer ser um jovem que vence o maligno? Guarde a palavra de Deus. Guarde a vontade de Deus. O verso 15, ele segue em concordância com os versos acima que nós lemos. E João escreve: não ameis o mundo. Como nós vamos vencer o maligno? Se o mesmo João diz que o mundo jaz no maligno, se a gente ama as coisas que são de lá, se a gente gasta a nossa vida procurando as coisas que são de lá, se a gente sai da igreja e só nos alimentamos com as coisas que são de lá, como venceremos? Como podemos dizer, eu venci o maligno, se eu estou cheio das coisas do maligno? Se a minha mente só trabalha as ideias do maligno? Qual é a ideia de João? Dentro da igreja de João tinham irmãos, falsos profetas, que traziam falsos ensinos e estavam deturpando o ensino local. E estavam, de certa forma, trazendo contradições com o ensino de João. E ele, para garantir a doutrina da igreja, ele passa essa mensagem geral: não ameis o mundo. Saiam. De outra tradução, você pode entender dessa mesma forma: parem
de amar o mundo. Parem de gastar tempo com as coisas do mundo. A maior evidência de que tem cristão nessa igreja e nessa terra é os frutos que ele propõe dentro da igreja. É os frutos que ele demonstra dentro da igreja. Você pode olhar para mim agora e achar que eu sou um cristão de verdade. Eu posso olhar para você agora e falar, aqui tem cristão de verdade. Como conhecer? Pelo fruto. Pela maneira de falar. Pela maneira de pensar. Pela maneira de tratar o irmão do lado. Pela maneira de viver lá fora. Não existe essa separação. O crente, o cristão, o que ele é na igreja, ele é lá fora. O que ele busca dentro da igreja, ele também busca lá fora. O Senhor. Ele busca o Senhor dentro da igreja. Ele também busca o Senhor lá fora. A vida dele não é mais pautada primeiro em quê? Conseguir um bom emprego, conseguir uma boa família, conseguir uma boa casa, conseguir um bom carro. Não. O primeiro estágio de todo bom crente, de todo aquele que não ama o mundo, eu preciso buscar o meu Senhor. Eu preciso resgatar a convivência com o meu Senhor. Filhinhos, eu vos escrevo. Imagina você receber uma carta de um pai, escrito assim para você: filhinhos, vocês já venceram o maligno. Vocês são fortes. Vocês conseguem. Mas tem uma coisa: não amem aquilo que eles oferecem. Não deem a vida por aquilo que o mundo te oferece. Eu não sou de uma idade tão avançada, por mais, que o meu cabelo me denuncie um pouco, mas eu glorifico a Deus porque eu não tive uma infância aonde eu fui viciado. Eu não tive uma vida aonde eu posso dizer para os irmãos hoje: olha, Deus me libertou da droga, Deus me libertou da escravidão da bebida, Deus me libertou. Não, graças a Deus eu tive uma boa educação. Mas o que eu quero trazer com esse testemunho hoje para os irmãos é que, mesmo tendo uma boa educação por parte do meu pai e da minha mãe, eles são católicos até hoje, mas às vezes a gente não glorifica quando Deus trabalha na vida de alguém que não tem muitos vícios. A gente glorifica quando Deus tira a prostituta do local de trabalho, tira o traficante da boca de fumo, tira N exemplos eu poderia dar aqui para os irmãos. Tira alguém que está perdido na prostituição, a gente tem maior força para glorificar. Mas se tem algo que nós devemos entender, é que o mesmo Deus que perdoou o pecado de todo mundo, o mesmo Deus que perdoou para nós, aos nossos olhos, pecados mais pesados como prostituição, como tráfico de drogas, eu estava condenado da mesma maneira, da mesma forma. Mas irmão, você nunca roubou, você nunca bebeu, você nunca usou droga? Não, mas a condenação também pesava sobre mim. A condenação do inferno também era um alvo sobre as minhas costas. Mas eu li esse texto e um dia o Senhor falou comigo: os seus pecados são perdoados. Irmãos, não amem o que há no mundo. Talvez essa mensagem possa soar para os irmãos muito repetida, mas da mesma forma que ela foi muito pregada, ela também é muito negligenciada. Nós viemos aos cultos, ouvimos essa mensagem, mas nós saímos daqui e a primeira coisa que nós vamos buscar para amar são as coisas do mundo, são as coisas do maligno. Como seremos fortes? Como seremos pessoas avivadas, jovens fortes, irmãos saudáveis, cheios de coisas do maligno? Eu gostaria de falar uma coisa aqui para os irmãos sobre um contexto geral do nosso país hoje. Saiu um estudo falando que o Brasil, grave bem isso, o Brasil é o segundo país
mais promíscuo do mundo. O que é promíscuo? Mais sujo, mais pecaminoso. É onde tem mais tráfico de droga, aonde tem mais mulheres se exibindo nas ruas, é onde mais a população gosta das coisas do maligno, é onde mais tem coisa errada, é no Brasil. Para quem que o Brasil perde, irmão? Somente para a Austrália. Isso é um dado oficial, somente para a Austrália. Mas sabe o que me incomoda? Não é o Brasil ser o mais promíscuo. Não, irmão, não. Porque o mundo já é assim. Então seria o quê? A sequência da água, né? O mundo que já é pecaminoso, qual que é a tendência dele? Ser pecaminoso. Os frutos da carne vão operar. Mas sabe o que me indigna? Isso aqui, ó. Por mais que o Brasil é o segundo país mais promíscuo, ele tem uma média de 9 parceiros para cada pessoa. Se você for na regra, uma pessoa pode ter 9 parceiros, pela promiscuidade do país. Mas, irmão, onde você quer chegar? Que dessa promiscuidade toda, 61% da pesquisa que foi feita para essas pessoas aprovam o contato íntimo do casal antes do casamento. Estou pulindo um pouco a palavra porque tem algumas crianças aqui, mas os irmãos estão me entendendo, amém? Aprovam isso. 61% aprova o contato íntimo antes do casamento. Mas, irmão, o que teve uma coisa com a outra? Uma coisa, o que tem a ver é isso aqui agora, ó. Num país onde 220 milhões de pessoas habitam, no caso o Brasil, há quem diga que 70% é cristã, professam o cristianismo. Os irmãos já devem ter entendido o que eu quero dizer. Como que num país que professa que 70% é cristão, 60% aprova todo esse tipo de promiscuidade? E não somente aprova, participa, está junto, faz igual, quer imitar. Irmão, se você está aqui e nunca pisou lá fora, não pise. Se você já foi lá de fora e está aqui, não saia. Se proteja no Senhor, guarde a sua coroa, para que ninguém as tome de você. Não deixe que Satanás te engane. Gálatas capítulo 6, verso 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquele que planta da carne colhe corrupção. Mas daquele que planta no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Amém? Mas, irmão, o que tem a ver tudo isso? Nós estamos falando de um país cristão. 70% praticamente cristão, entre católicos e protestantes. Agora, pasmem, a Índia, o país dos 1000 deuses, eles adoram os ratos, os animais, adoram todo tipo de entidade. É o país menos promíscuo. Nossa, eu tive essa reação também. Nossa, menos promíscuo, menos sujo, menos deleitado ao pecado, nessas pesquisas, feito com 45 países. Agora nós temos que pensar, como vamos vencer o maligno, se nós fazemos parte de toda essa sujeira, se nós financiamos muitas das vezes toda essa sujeira, compartilhando conteúdos impróprios, falando coisas impróprias, fazendo aliança com negócios impróprios. Como vamos vencer o maligno, se ele age através de nós? Se ele participa, se nós damos brecha para sermos instrumentos da vida dele? Eu não vim somente trazer uma mensagem dura, não. Eu vim também dizer que o mesmo evangelho que fala que nós não devemos amar o mundo, eles falam por que não devemos. O verso 15, a parte B do versículo: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
você pode olhar para dentro de você hoje e fazer um exame. E ver se o amor que nós devemos sentir por Deus está dentro do seu coração. E ver se o amor que Deus requer que nós venhamos a devolver para Ele nessa noite se encontra dentro dos nossos corações aqui. Nós louvamos ao Senhor, nós abrimos o nosso coração e pedimos para Deus tratar conosco, falar conosco, e nós louvamos ao Senhor, entoamos a Ele cânticos espirituais, mas isso deve sair do nosso coração. Isso deve sair regido de uma vida onde lá fora foi travada uma batalha contra o maligno. Aí você chega dentro da igreja e o louvor sai de maneira natural. E o louvor sai de maneira que chega com cheiro suave às narinas do Senhor. Eu queria testemunhar para os irmãos, para a honra e glória do Senhor, porque eu também sou ruim, irmão. Eu também sou barrinho ruim. Esse final de semana eu fiz uma viagem, fiz um passeio, e eu passei mal durante a noite, passei mal mesmo. E dentro do quarto lá, deitado, né, meio branco, já pálido, de tanto mal que eu estava passando, eu estava ouvindo uma música, e se eu não me engano, irmão, falo engano, era alguma música do Bruno e Marrone, essas músicas aí que os irmãos já devem imaginar. E eu só estava ouvindo o toque do quarto onde eu estava, e veio um sentimento no meu coração tão ruim de ouvir aquela música, que era como se eu conseguisse imaginar o vazio da alma das pessoas que gastam, que buscam, que trabalham, que soam para ter um momento, ou gastam no mundo. Você já imaginou se a sua vida fosse assim hoje? Se você vivesse a semana inteira para poder só fazer um churrasco no final de semana, beber, encher a cara, dormir com dor de cabeça, passar mal. Que vida é essa? Que alegria é essa? Que satisfação é essa? Irmãos, e por um momento, eu creio que o Senhor, Ele me visitou naquele quarto ali. Eu não estava morrendo, só estava passando mal, mas me deu uma alegria, mesmo passando mal, e o meu coração se encheu de alegria, e eu disse para o Senhor, muito obrigado, porque numa cama, passando mal, o Senhor deixou o meu coração mais alegre, do que pessoas que estão bem de saúde, mas desperdiçando a vida no mundo, cheios de saúde, sambando, correndo, brincando, mas o vazio na alma, não tem o que tampa, só a presença do Senhor. Você pode estar aqui hoje olhando para mim e falar, Rodrigo, você deve ser o crente Superman. Não, já chorei, hoje mesmo, já senti tristeza. Há dias que você vai levar a palavra, mas vai haver dias também que a palavra vai levar você. A palavra vai te fazer caminhar, a palavra vai te fazer forte. O texto de Eclesiastes 12 nos dá um lembrete. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos das quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Meu irmão, hoje você pode ser jovem, hoje você já pode ter a meia idade, mas se o Senhor te chamou para esse culto hoje, não pense que foi por acaso. Se o Senhor te trouxe aqui hoje, não pense que Ele parou uma hora na agenda dEle, somente para que você viesse, ouvisse e fosse embora de qualquer forma. Não, Ele tem um plano para você, Ele tem um chamado para você, Ele precisa de você. Irmão, Deus precisa de mim? Precisa. Esther capítulo 4, verso número 14. Mardoqueu olha para Esther, a rainha Esther, no palácio do rei Assuero, e fala para ela, por acaso não é para um tempo como esse que você veio a ser rainha? Olha para dentro de você, meu irmão. Por acaso não é para um dia como hoje que o Senhor te chamou para vir aqui? Será que não é para uma geração como a nossa que o Senhor tem trabalhado e te exortado e te corrigido e te levantado todos os dias para trabalhar para a obra dele? É para esse tempo, tempos difíceis, tempos tenebrosos, tempos onde, se fosse hoje o profeta Isaías ouvindo, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim.
A quem enviarei? Os olhos do Senhor passam por toda a terra procurando, a quem enviarei? Daqui a pouco pode ser que passe o pastor Walter, passe o pastor João, passe o pastor Francisco. Quem assumirá? Vocês, jovens. Vocês são a semente do amanhã. Vocês hoje são a semente das árvores de amanhã. Vocês hoje precisam ter conhecimento de que o Senhor quer vocês na posição que Ele deseja, não amando o mundo, não se satisfazendo no mundo, não se abastecendo do mundo. Eu sei que dói abrir mão dos nossos planos. Eu sei que dói abrir mão dos nossos sentimentos. Eu sei que dói abrir mão do namoro. Eu sei que dói abrir mão das festas. Eu sei que dói abrir mão do descanso da noite. Eu sei que dói abrir mão dos prazeres carnais. Mas você só vai ser forte se a sua alegria estiver no Senhor. Você só vai ser forte se você puder olhar para o Senhor e de certa forma enxergar um sorriso de canto, Ele se satisfazendo com a sua vida. Não tem como nós sermos felizes nessa vida sabendo que o Senhor não aprova as nossas ações. Não tem como nós sentirmos que nós estamos completos na nossa plenitude, sabendo que estamos em completo desacordo com a palavra de Deus. Você quer ser forte? Alegre-se no Senhor. Você quer ser forte? Obedeça a palavra do Senhor. Você quer ser forte? Guarda a palavra do Senhor. O João escreve, ele diz: todas essas coisas que vocês verem hoje, os melhores carros, os melhores empregos, os melhores relógios, as melhores roupas, as melhores casas, tudo isso vai passar. Tudo isso uma hora ou outra vai passar. Você tem a melhor casa hoje, pode vir algo do fenômeno natural e pode derrubar a casa. Você pode ter o melhor carro, pode vir uma inundação e levar o carro. Mas se você guarda a palavra do Senhor, você viverá eternamente. Se você guarda a comunhão com o Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Ora, verso 17, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Irmãos, o livro de Neemias, verso 8, capítulo 10, a parte B do versículo diz: não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Você pode estar aqui hoje sofrendo, angustiado, falando: irmão, eu sou jovem, eu estou perdendo a minha juventude dentro da igreja. Não, você está ganhando a sua juventude dentro da igreja. Você pode estar aqui hoje falando: irmão, gastei a minha vida dentro da igreja. Falando: não, você ganhou a sua vida dentro da igreja. O que o mundo tem para nos oferecer? O que esse mundo corrompido tem? O próprio João diz que o mundo jaz no maligno, tem jazigo no maligno, tem sepultura no maligno. Você pode olhar para você hoje e falar: irmão, eu sou um privilegiado. Eu sou um privilegiado. Que em meio a tantos lugares que você pode estar hoje, você está aqui ouvindo uma exortação do Senhor. E não leve a exortação no sentido pessoal. Às vezes a gente confunde. A exortação é um chamado de atenção, não é um xingo. Não é algo que vem de superior para inferior, não. É um chamado de atenção. Você quer ser forte? Obedeça a palavra do Senhor. Você quer ser forte? Guarda o contato com o teu Salvador. Guarde. Irmãos, eu já participei de muitos cultos de jovens. Já levei cadeirada nas costas por manifestações ditas serem do Espírito Santo. Já me constrangi
de pregar e ouvir esse silêncio ensurdecedor dentro da igreja. Já fiquei triste. Mas hoje eu não. Hoje eu me alegro em ver esses olhinhos brilhantes, atentos. Estamos cansados dos shows, das performances, das brincadeiras, das mentiras, das baboseiras. Estamos cansados. Precisamos de alimento sólido. Precisamos daquilo que, se você sair daqui hoje, tiver uma má notícia, o que você vai fazer? Eu não sou desse mundo. Eu não amo as coisas desse mundo. Eu não vou me entristecer com as coisas desse mundo. Em tudo darei graças ao Senhor. Em tudo sei que a minha vida está guardada no Senhor Jesus Cristo para o dia da glorificação. Quando você sabe que a âncora da sua alma está presa nos átrios do Senhor, nos altos céus, como o livro de Hebreus, você entende que ainda assim o rio pode subir, o mar pode jogar um barco de um lado para o outro, mas você está ancorado no Senhor. Satanás pode vir, as aflições podem vir, o governo pode vir, a família pode vir. Você não ama mais esse mundo. Você morreu para esse mundo. Segundo aos Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aquilo que eu amava, não amo mais. Conforme você vai ficando mais experiente, os irmãos aqui de mais idade devem concordar isso comigo. Aquilo que você tanto lutou para ter quando era jovem, talvez hoje não faz mais sentido para você. Aquilo que você lutou para manter, para ganhar, para conquistar, talvez hoje você olhe e fale, para que isso? Já conversou com alguém que tem casa grande, gigantesca, mansão? O que ele fala? Se eu tivesse construído essa casa hoje, era um quarto, uma cozinha, uma sala e pronto. Dá muito trabalho para cuidar, dá muito trabalho para manter. Mas aquele que guarda a palavra do Senhor, ele se renova dia após dia. Ele se aprofunda dia após dia. Como o profeta Ezequiel, o anjo chega para ele e fala, pega o cordel, vamos para dentro do mar. E ele caminha 500 jardas, era como se a água desce pelos tornozelos. Ele caminha mais 500 e era como se a água desce pelo joelho. Ele caminha mais 500 e era como se a água desce pelo seu quadril. Ele caminha mais 500 e era como se a água desce na altura dos seus peitos. Até chegar o momento que ele entra em águas profundas e ele não consegue mais ter o controle sobre a água. O que isso quer dizer para nós? Hoje você pode estar andando com o Senhor com total controle da sua vida. Você ama um pouco o mundo, você ama um pouco o Senhor. Você ama um pouco as coisas da igreja, você ama um pouco as coisas do mundo. Mas conforme você for caminhando com o Senhor, vai chegar o momento das águas profundas. Vai chegar o momento onde não haverá mais prazer nas coisas do mundo. Não haverá mais vontade para as coisas do mundo. Satanás, ele não se importa de dividir você com o Senhor, mas o Senhor se importa de te dividir com Satanás. Como saber, irmão, se eu sou forte? Como saber se eu vou vencer o maligno na hora que eu sair daqui? Como saber se a minha vida a partir de hoje ela é regida por Deus? Existe um processo chamado regeneração, que acontece dentro do seu espírito quando você ouve a palavra de Deus. Você aceita, o Espírito Santo trabalha, ele regenera o seu espírito. E aí a partir desse momento, você cai em 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Você nasceu de Deus, irmão? Você já regenerou seu espírito com o Senhor? Você é guiado pelo Espírito Santo de Deus? O maligno não lhe toca. O mundo jaz no maligno, mas ele não lhe toca. O mundo vive lá fora, orquestrado pelo governo, pela política,
por todo esse sistema corrupto, mas ele não lhe toca, porque o Senhor te guarda. E essa força é que vós, jovens, tem. E é essa força que vence o maligno. Eu gostaria de entregar essa palavra para os irmãos nessa noite. Essa noite que marca esses 2 anos, né, nesses 3 dias de festividade. Eu não gostaria de sair daqui, meu irmão, sabendo que por algum momento você deixou o seu coração fechado para essa palavra. Eu creio que o Senhor diz que Ele exorta aquele que ama, o filho a qual Ele ama, e aquele que não recebe correção é filho rebelde. E se o Senhor trouxe uma palavra que tocou profundamente no seu coração, e você chegou aqui já machucado e ouviu essa palavra, você pode ter certeza que ela vai ser bálsamo para a sua vida. Com toda certeza, pelo Espírito Santo de Deus, o Senhor, às vezes, Ele nos faz enxergar qual é a razão de tanto problema na nossa vida. O mundo, o maligno, as brechas que damos, os deslizes que cometemos, aquilo que nós fazemos, que deixamos o Senhor de lado e o maligno agindo em nossas vidas. Como venceremos? Guardando a palavra, buscando o Senhor, buscando a Deus de todo o tempo e pedindo que Ele fortaleça o nosso espírito, porque o mundo virá com toda a força contra nós. O mundo virá com toda a sua fúria contra a igreja. E eu temo que daqui a 10, 15, 20 anos, não tenham mais jovens, não tenham mais irmãos. O apóstolo Paulo diz em Gálatas que aqueles irmãos insensatos tiveram comichões nos ouvidos, começaram a ter outras atitudes diferentes do que aquilo que o apóstolo Paulo havia ensinado. Talvez tenha irmãos aqui nessa igreja hoje que está ouvindo essa palavra e já está pensando o que ele vai fazer lá fora depois do culto. O que ele vai fazer na hora que ele sair do culto, para onde ele vai, Não, irmão, nesse momento você tem que falar: Senhor, eis-me aqui, cura minhas feridas, Senhor, sara as minhas dificuldades, me ajuda a vencer o maligno. Eu sou jovem, Senhor, a minha força parece pequena, o Senhor disse que eu sou forte, mas como que eu vou vencer? Guardando a palavra. Você tem força para ler, você tem força para orar, você tem disposição, você tem entendimento, você é inteligente. Busque conhecer o Senhor e torná-lo conhecido. Evidencie o Senhor, busque ao Senhor, clame ao Senhor, que o maligno não lhe toca. Eu poderia trazer aqui, irmãos, milhões de promessas, milhões de coisas que poderia satisfazer a alma e fazer os irmãos saírem daqui felizes, contentes. Mas eu acredito que a melhor promessa que eu posso te dizer hoje é que o maligno não lhe toca nessa noite. É que independente de qual seja a sua origem, de onde você vem, o que você vive, de como é a sua casa, se você guardar a palavra do Senhor nessa noite, o maligno não lhe toca. Você vence o maligno. Essa é a força que vence o mundo. Guarde essa palavra, proteja o seu coração, não dê brecha para que o Satanás roube essa palavra, que ela caia nessa noite em solos férteis e germine frutos para a glória de Deus. Já parou para pensar que você vale o preço do Filho de Deus? Se eu fosse dar o meu filho por vocês, dificilmente eu daria, e com toda certeza você também não daria o seu filho por mim. Mas Deus olhou para mim, essa massinha podre, olhou para você, essa massinha podre, e Ele deu o Filho dele por amor de você. O que Ele requer de nós nessa noite? O amor, a nossa entrega. Paulo diz: eu não vivo mais para esse mundo, estou crucificado com Cristo. O que ele está dizendo? Eu não amo mais o mundo, dinheiro para mim não importa mais, status muito menos. Ele diz que quanto à lei, ele era fariseu de fariseu, perseguidor da igreja, mas ele segue dizendo, o capítulo ele fala: mas com tudo isso, eu considerei como nada
comparado ao conhecimento do Senhor. E é o que eu quero trazer para você aqui. É essa proposta que eu te faço nessa noite. Quando você conhece o Senhor e sabe que Ele é suficiente, quando Satanás vem falar na sua mente para tirar a sua vida, você fala, não, o Senhor é suficiente. Quando Satanás vem tentar você para trair a esposa, para trair o marido, não, a obediência ao Senhor para mim é suficiente. Quando as flechas inflamadas do inimigo vêm te desanimar para fazer a obra do Senhor, você fala, não, eu tenho o valor do preço do Filho de Deus. Deus esmagou. Isaías diz que aprove a Deus moê-lo. Você entende isso, irmão? Aprove a Deus moê-lo. Moeu o Filho em seu favor. O apóstolo Paulo disse: Deus deu o seu Filho, não nos dará também todas as outras coisas? A maior vantagem para você, jovem, irmão, irmã, filhinhos, pais, mães, a maior vantagem para você nessa noite é guardar a palavra do Senhor, para que o maligno não lhe toque. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele renova a sua igreja. O Senhor, Ele trabalha na sua igreja. O Senhor, Ele muda a sua igreja. A palavra, ela prolifera no íntimo dos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Não tenha vergonha, meu irmão. O irmão do lado não vai te salvar. O irmão de trás não vai te salvar. O irmão da frente não vai te salvar. Nesse momento é você e o Senhor. Nesse momento é você e o Senhor. É vida ou morte? É bênção ou maldição? Escolhe, pois, a vida.